de lêssemos Números 25. Quero meditar sobre uma figura muito especial na Bíblia, que é Finéias. Eu gosto muito de falar sobre esse texto da Bíblia, já preguei algumas vezes, e é sempre com muita alegria que eu leio essa passagem da Bíblia, ela fala muito comigo. Nós vamos ler Números 25, do 1 ao 8. Finéias é um exemplo para todos nós cristãos. Todos devemos ser como Finéias, devemos agir como Finéias, devemos ser talentoso como ele foi a sua caminhada com Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Meus irmãos, como eu disse, o Finéias, que era neto de Arão, como diz a Bíblia, ele agiu de uma maneira muito agradável aos olhos de Deus. Eu acredito que nós precisamos tirar muitos ensinos desse texto da palavra de Deus sobre a vida e essa atitude de Finéias. O liberalismo entrou no meio da congregação do povo de Israel, como nós vemos. Isso é muito comum na natureza humana. O liberalismo vai entrando e de repente as coisas vão se tornando, o erro vai se tornando tão normal. E aqui se normalizou, e de uma forma até rápida, a ponto de um dos filhos de Israel, no meio de todos, no meio de Moisés, no meio da liderança, tomar uma das filhas dos cananeus e entrar na tenda como se fosse algo bem aceitável, como se aquilo já não pesasse e não doesse mais. Então isso é o liberalismo da carne humana, da natureza humana que deseja o pecado sem freio. E hoje nós vivemos de igual modo isso. Uma coisa interessante é que Finéias, enquanto Moisés e alguns choravam por essa atitude do povo, Finéias não foi nada tolerante com o pecado. Muitos se tornam como esse judeu que passou com a mulher na frente de todos, entrou na tenda. Aquilo foi uma tolerância ao pecado,
Mas Finéias, ele agiu de uma forma rápida. E aquela atitude de Finéias livrou Israel. A atitude de um servo do Senhor é capaz de livrar muita gente. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui é essa palavra zelo, porque a maioria das nossas Bíblias, o título tá o zelo de Finéias, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que ele foi zeloso mesmo com as coisas de Deus. Estive dando uma olhada rápida nessa palavra. No Antigo Testamento, a palavra zelo significa ardor e ciúmes. E no Novo Testamento, essa palavra significa borbulhar e ferver. São os dois significados, tanto no hebraico como no grego, são sinônimos. Ardor, fervor, ardor no antigo, fervor no novo, borbulhar, como fervendo, e ciúmes, um ciúmes diferente da paixão egoísta, né? E aí, quando a gente dá uma olhada nessa palavra de zelo na Bíblia, a primeira coisa que nós vamos encontrar é que nosso Deus é um Deus zeloso. E foi assim que Deus se apresentou a Moisés em Êxodo capítulo 20, quando vai falar sobre os mandamentos. Deus fala: eu sou um Deus zeloso. Então o próprio Deus é Deus como um Deus zeloso. Mas no Novo Testamento nós encontramos o Espírito Santo dizendo a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 5, que o Espírito tem ciúmes por nós, como é o significado da palavra zelo. E o Espírito Santo é assim. Então, ou seja, Deus no Antigo Testamento apresenta Deus, Jeová, como o Deus zeloso. E no Novo Testamento fala que Deus, Espírito Santo, o mesmo Deus, ele também tem paixão, ciúme por nós. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que também arde, que ferve. Mas eu acho que uma palavra que se encaixa muito bem, né, para nós, no nosso português, é a palavra entusiasmado, dedicado. Acredito que essa palavra se encaixa até melhor. Então, Deus que é um Deus entusiasmado pelo seu povo, é um Deus que é dedicado por nós. Se Deus é assim, então Deus ama essa atitude. Por isso que Deus gostou muito, muito, muito mesmo da atitude de Finéias. Deus se alegrou. E Finéias, ele pôde salvar a sua geração, a sua descendência foi abençoada. Porque, na verdade, a gente vai encontrar aqui que ele não simplesmente foi, ele era. Nós encontramos algumas passagens da vida de Finéias e nós vemos essa atitude, esse caráter dele. Ele sempre agiu de uma forma dedicada, de uma forma zelosa, de uma forma que agradava o coração de Deus, porque é o caráter de Deus. Deus também é assim. Finéias, que era filho de Eleazar e filho de Arão, ele diz a Bíblia, olha que palavra interessante para descrevê-lo, no verso 11. O verso 11 que nós não lemos, 25:11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que o meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ou seja, nós vemos aqui uma outra expressão interessante. Ele estava animado com o zelo das coisas de Deus. Como é bom quando a gente está animado nas coisas de Deus. Quando a gente está animado nas coisas de Deus, como estava Finéias, com certeza a pessoa vai ter zelo naquilo que pertence a Deus, na nossa caminhada com Deus. Então ele estava animado.
E interessante, meus irmãos, que a gente pensa assim, como era o tempo dele? Era o tempo, estava experimentando ali naquele momento um tempo de nada a ver, né? Não tem nada a ver passar com essa mulher aqui, não tem nada a ver se prostituir, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Mas nesse tempo, nesse momento, diante dos seus olhos, daquela geração ali do deserto, foi aí que ele agiu. Foi aí que ele mostrou toda a diferença. No momento de um liberalismo do pecado, foi aí que ele agiu. E é assim que a gente precisa fazer. Jeremias capítulo 48, 10, nós encontramos aquele versículo que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar. Jeremias 48, 10. Quem achou? Alguém pode ler? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Então, essa passagem ela é muito conhecida e nós geralmente citamos, e principalmente a primeira parte desse verso. Mas Jeremias, Finéias, ele agiu de uma forma completa, né? Então, no tempo que poderia, enquanto Moisés e os outros líderes choravam, ele agiu. No momento em que muitos judeus tinham seguido, diz a Bíblia, as moabitas, na verdade, o homem tomou uma midianita, mas eles se prostituíram com os deuses moabitas. Mas Finéias não, Finéias agiu e agiu de uma forma agradável ao coração do nosso Deus. Meus irmãos, o povo se misturou com as moabitas, diz a Bíblia, em Baal-peor. E com isso trouxe ira de Deus, a indignação aos olhos de Deus. Havia uma midianita no meio dele, chamada Cosbi. E aí um judeu toma e leva para a tenda, quebrando alianças, vários princípios. A prostituição, a idolatria, porque eles idolatraram contra os deuses deles, o povo da terra. E a orgia e a perversão. Ou seja, eles quebraram muitos princípios aos olhos de Deus, de uma forma rápida, se perdem de uma forma muito rápida. Mas aí no verso 8 que nós lemos diz que Finéias, ele desviou a ira de Deus. Finéias, na sua atitude, ele toma uma lança, uma espada grande, e ele vai lá e crava nos dois, e diz a Bíblia: a praga cessou de sobre os filhos de Israel. A praga cessou. Então essa atitude de Finéias fez com que, meus irmãos, uma tragédia acontecesse. E o pecado ele é sempre trágico, mas há pecados que se tornam, trazem consequências muito mais devastadoras, né? Agora é interessante que Josué, ele quando vai disciplinar o povo mais adiante e falar ao povo, ao coração do povo, Josué ele se lembra da atitude em Baal-peor, ou do episódio, desde o episódio aqui de Baal-peor com Finéias. E olha o que Josué fala, no capítulo 22 de Josué, verso 17. Eu achei muito interessante, porque a ira de Deus não se desviou, a praga não cessou, mas olha o que é o pecado. 22:17 de Josué. Por acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? Ele se referia essa daqui que nós tratamos.
de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Então, dos dias de Moisés até Josué, por causa dessa atitude dos judeus, houve consequências. A ira de Deus se desviou, mas consequência da atitude de Finéias permaneceu, a ponto de Josué falou: você não lembra do que aconteceu lá? Que até hoje nós ainda não fomos purificados? E eu fiquei imaginando, a Bíblia não fala sobre qual consequência que trouxe, né? Qual foram? Mas a gente pensa, a gente imagina as consequências daquela atitude daquele jovem. Imagina as famílias envolvidas, imagina tantas coisas que pôde trazer como marcas: quebra da aliança, invasão, a indecência, né? A vergonha, o escândalo que foi. Então aquilo foi levando. Poderia ser pior, a praga poderia ter se destruído muita gente. Deus tirou a mão por causa de Finéias, mas as consequências, disse Josué, continuam no meio. O que Finéias fez? Finéias, ele teve noção do problema. E a gente pensa: pastor, isso é coisa do antigo? Apenas? Não. Porque todo servo de Deus, ele precisa ter noção de igual modo, seja como Finéias, seja em atitudes como Finéias, porque a atitude que aconteceu no meio do povo de Deus ali, ela se repete. Prostituição, idolatria, liberalismo, de uma forma geral. Mas no Novo Testamento nós encontramos Pedro também tendo noção do problema no meio da igreja, a ponto dele fazer aquilo com Safira e Ananias. Em Atos 5 nós vemos, ele teve noção de que se aquilo permanecesse, aquilo poderia trazer sequelas graves para a igreja de Jesus no Novo Testamento. Por isso que ele agiu como Finéias. Você vê que a atitude de Pedro não foi tão diferente da atitude de Finéias, quando ele agiu e a ponto de Safira e Ananias morrerem. Então, seja no novo, seja no antigo, a atitude do servo de Deus tem que ser como essa, né? E nós precisamos, em determinados momentos na nossa vida, sermos zelosos como Finéias foi. Nós precisamos ser ágeis como Finéias foi. Finéias foi imediato para agir. Isso quando o pecado ele está invadindo, quando o perigo ele vem contra as nossas vidas. Então a gente precisa ser zeloso, deixar que o ardor de Deus possa invadir o nosso coração, para que a gente não compactue contra erros e contra pecados, porque isso é comum acontecer na nossa carne. O resultado, verso 12 e 13. O que aconteceu com Finéias? Veja o que Deus fez com a atitude, por causa da atitude dele. Verso 12. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Depois, se os irmãos quiserem ver o que aconteceu com a descendência, você vai ver, eles se tornaram porteiros do templo. E diante dessa atitude, eles agiam durante toda a história de Israel com muita dedicação, com muito afinco. A geração, coisa boa, a gente vê uma geração abençoada por Deus. E a geração de Finéias foi uma geração muito abençoada por Deus. O Salmo 106 menciona ele nesse louvor, no verso 30, cita as gerações dele também, né? As gerações dele foi louvada por Deus no seu zelo,
Salmo 106, 30. E nós vemos isso aí em várias passagens da Bíblia. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou aquela praga. Um homem que não foi esquecido na sua atitude. E parecia uma coisa tão comum que ele também fez, pegar uma espada e ir lá e resolver, mas aquilo foi pelo Espírito. Então a atitude dele é uma atitude pelo Espírito Santo, e quando a gente age no poder do Espírito Santo, Deus não se esquece nunca, as gerações continuaram louvando. Meus irmãos, qual a aplicação que nós podemos fazer de uma forma muito prática na nossa vida? Pastor, como é que eu posso ser zeloso? Vamos colocar a lança ali como uma espada. A espada na mão de um crente é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. Primeira e a grande coisa que a gente precisa é ser zeloso hoje com a espada de Deus que a gente tem na nossa mão. É com ela que a gente luta. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Nós temos essa espada da vitória. E muitos não a usam mais, porque não tem zelo para com as coisas de Deus. Vamos falar juntos? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que Deus quer. Hoje nós não temos uma espada ou uma lança física, literal, mas nós temos essa, e é com ela que a gente tem que andar, e é ela que nos dá a vitória. Foi assim que Deus prometeu a Josué como ele prosperaria e como ele venceria. Josué 1:8. Vamos ler também essa passagem? Josué 1:8. Vamos juntos? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então é essa atitude que o crente tem que ter, essa é a sua espada. E a Bíblia diz que essa é a espada do Espírito, Efésios 6,17. Vamos ler também? Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que a gente pode andar no Espírito? Uma palavra, é a espada do Espírito. Ela é mais cortante do que qualquer coisa. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler também? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mais cortante do que qualquer espada. A espada de Finéias nem se compara. E então a Bíblia ainda diz que essa espada que Deus coloca nas nossas mãos para nós agirmos com fidelidade, com fervor, com zelo, ela é útil para o aperfeiçoamento e para a habilitação dos servos de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse é o antepenúltimo texto que nós vamos ler. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E também o Salmo 119 e 105, todos sabem até decorado, mas vamos falar juntos? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E por último, Apocalipse capítulo 3, 18, que fala que essa espada é o colírio para nós. Muitas vezes a gente está embaçado, os nossos olhos embaçados, muitas vezes a gente está sem rumo, sem direção, mas Deus recomenda que nós usemos o colírio, e é
como a palavra de Deus, que vai desvendando as cegueiras dos nossos olhos. Finéias, naquele momento, teve visão. E essa visão que a gente precisa ter. Vamos falar junto? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Amém? Esse é o conselho do nosso Deus. Meus irmãos, que nós sejamos crentes na nossa geração, no nosso tempo, como Finéias foi. Deus deseja que sejamos zelosos, dedicados. Nós vemos hoje um retrocesso na vida espiritual de muitos crentes que não têm mais aquele ardor, aquele desejo, aquela vontade, aquela paixão. Ainda peguei uma época que a maior alegria de um crente, do novo ao mais velho, era aprender, decorar, citar versículo e pregar. A maior alegria era a gente chegar para os irmãos e falar: olha, preguei a Bíblia para uma pessoa essa semana, falei do amor de Cristo, uma pessoa se entregou a Jesus, eu falei do amor dele, e conhecer e pregar e evangelizar e fazer a obra e dar estudo bíblico. Essa era a conversa dos crentes, era o zelo que estava ardendo dos nossos corações.